Paz do Senhor Jesus, quero falar com você ainda a respeito do tema sobre anjos. E eu tenho um versículo aí que é muito conhecido e nós vamos fazer uma reflexão a respeito deste versículo que é de primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, que fala justamente a respeito do dom de falar em línguas e também fala a respeito do amor, tá bom? Então, olha só, ainda que eu falasse a língua dos anjos, é uma versão mais conhecida e mais usada. Será se Paulo está invalidando ali a questão do falar línguas, chamadas línguas estranhas? Dentre essas línguas estranhas, a Bíblia, justamente nesse texto, nos dá base para falar que existem línguas espirituais e nestas línguas, muitas vezes, nós estamos falando com os anjos do Senhor. Eu quero que você reflita nesse texto com a sua mente aberta, lendo as Escrituras Sagradas. Eu quero que você faça agora uma meditação na palavra de Deus, que você não fique inclinado por livros que muitas vezes já trazem uma linha ou uma ideologia pronta. Talvez você até pergunte, mas pastor, você é professor de teologia. Sim, sou professor de teologia, mas eu não passo, e você vai observar muitas vezes nos meus vídeos, nas minhas aulas, eu não fico dizendo, fulano afirmou isso, Beltrano disse isso no livro dele. Ainda que eu goste muito de ler livros, acato a opinião de muitos autores, indico livros para que as pessoas leiam, mas a minha forma de estudar a palavra de Deus é na Bíblia, é procurando no idioma original, seja grego, seja no hebraico, e orando, pedindo ao Espírito Santo entendimento. Então vamos lá. No grego, essa palavra falasse, ela não está no passado. Ela é justamente uma palavra que indica algo no presente e que está apontando para uma possibilidade de uma questão de línguas. Na tradução, em que nós usamos versão, independente da Bíblia que você use, a não ser que você use uma Bíblia aí no grego original. Mas nós, brasileiros, pessoas que falamos a língua portuguesa, usamos a Bíblia, que é uma versão. E nessa versão, a pessoa que foi lá e leu no grego, ele achou, ficou mais conveniente escrever ainda que eu falasse. Eu trouxe para você uma outra tradução, que ela foi feita do grego para o inglês e do inglês para o português. E ela diz assim, olha, posso falar a língua dos homens, até de anjos, mas se me faltar amor, tornei apenas como material que soa. Veja que já é uma tradução diferente. E nessa tradução que é diferente, não está dizendo que falasse ficou algo no passado. Isso eu quero lhe dizer por qual motivo? Porque muitas pessoas acham que os dons espirituais cessaram. Muitas pessoas afirmam que esses dons espirituais eles cessaram. E a Bíblia não fala isto. E muitas pessoas têm uma dificuldade hoje de buscar no Senhor nosso Deus aquilo que o Espírito Santo pode propiciar para você. Então, o que eu quero dizer para você, creia na palavra como ela é, creia nas escrituras, procure ir atrás de material que não vá te levar para uma inclinação de coisas que são puramente achismos. E aí talvez, principalmente você que está vendo esse vídeo, se achar que os dons cessaram, eu lhe convido a estudar o mesmo texto que eu disse para você, porque não está no passado. Além de não estar no passado, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo aqui que o dom de falar em língua, ele não existe mais. Ele só está dizendo que existe uma organização dentro da igreja.
E se uma pessoa que está ali conduzindo, ou ministrando, ou falando, e ela de repente só falar línguas estranhas, e não houver uma palavra que interprete a sua língua, vou explicar melhor para você. Um culto de 1 hora, 30 minutos de pregação, e a pessoa 30 minutos falou línguas estranhas no microfone, é correto? Não é correto, porque é um culto público e outras pessoas estão escutando. Agora, na vida individual de cada um de nós, o apóstolo Paulo está dizendo que orar em línguas edifica a si mesmo. E quem ora em línguas fala direto a Deus, mesmo que a nossa mente não compreenda. E aí eu quero lhe dar um segundo recado. Algumas pessoas que pegam esse texto e dizem assim: ah, são línguas que nós conhecemos. Então você acha que porventura eu falar uma língua estranha, eu falaria o espanhol, que é muito parecido com o português, e muitas palavras a gente pode até saber o significado? Você acha que eu orar direto a Deus, eu iria orar em línguas, na língua inglesa? Para que é que eu iria orar direto a Deus numa língua inglesa? Não tem um mínimo de cabimento. Então são pessoas que têm medo da ação do Espírito Santo. São pessoas que têm medo de uma intimidade com o Espírito Santo. E aí eu quero fazer um convite para você. Fale com Deus, no teu secreto, na tua intimidade, e peça a Ele: Deus, eu quero o dom de falar línguas estranhas. Sabe por quê? Porque edifica a si mesmo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.